Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo 21 a seguir, diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Versículo 24: Jesus foi com ele. Grande multidão seguia, apertando-o, comprimindo-o. E aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? Responderam os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e trêmula, cônscia de que nela se operara o milagre, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, e os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Amém? Feche teus olhos mais um instantinho. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor da glória, bendizemos teu nome, agradecendo pela vida de cada um dos teus filhos, Senhor, que nesta noite, movidos por teu Espírito, aqui estão, ó Pai, diante da tua presença na tua casa. Neste momento, ó Deus de glória, em que haveremos, Senhor, de estar, Senhor, olhando para a tua palavra, desejo do nosso coração é que mais uma vez o Senhor nos dê graça, entendimento, sabedoria, a fim, ó Deus eterno, de que a tua palavra produza dentro de cada coração, Senhor, a edificação, aquilo para o qual, segundo a tua vontade, ela haverá de ser semeada, ó Deus eterno, em cada coração nesta noite. Que a tua bênção esteja sobre o teu povo, sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem tomar assento. Bendito seja o Senhor. Como eu disse para os irmãos, nós temos feito leitura de um texto muito conhecido da palavra do Senhor. Um texto que muitas vezes, certamente, os irmãos já devem ter ouvido se pregar sobre ele. Eu também já ouvi muitas vezes. E muitas vezes, em outras ocasiões, em outras mensagens, também dele nós fizemos menção. Mas eu gostaria de, nesta noite, particularmente, olhando para este texto, examinar com um pouquinho mais de cuidado essa história que nos é contada, a fim de que nós venhamos procurar extrair da palavra do Senhor algum ensinamento que seja proveitoso para a nossa vida diária, para a nossa caminhada de fé,
algum ensinamento que possa de alguma forma nos ensinar a vontade, o desejo, o propósito de Deus para com a nossa vida. A Bíblia Sagrada, como muitas vezes já tenho dito para os irmãos, ela foi escrita com um propósito, com um objetivo. Deus se preocupou em inspirar pessoas ao longo de 1500 anos, a fim de que estas pessoas escrevessem aquilo que posteriormente, para os tempos presentes, particularmente para nós que aqui nos encontramos nesta noite, pudéssemos olhar para a palavra de Deus, tendo essa confiança e convicção de que homens inspirados por Deus em algum momento escreveram tais palavras, e que nós, em olhando para a palavra do Senhor no tempo presente, pudéssemos extrair dela algum conhecimento que nos sirva de edificação, ou que nos conduza mais próximos ao querer e à vontade de Deus para a nossa vida. De maneira, irmãos, que sempre quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos que ter esta convicção latente em nosso coração, de que nada do que foi escrito está pelo acaso do destino. Nada que foi escrito está porque em algum momento da história, algum homem movido por sentimentos humanos e naturais, decidiu fazer um relato histórico daquilo que vivenciava no momento em que vivia. De fato, os relatos descritos na Bíblia têm o seu fundo, o seu fundamento histórico, mas para além disso, todos contêm um ensinamento que se vislumbra a nível espiritual, e que, em sendo observados, certamente conduzirão o homem mais próximo ao seu Criador, mais próximo ao Senhor. Particularmente neste texto que nós lemos nesta noite, nos é relatada uma história muito comum, uma história em que nós já nos deparamos com ela muitas vezes, e ela é uma história tão corriqueira dentre o povo de Deus, e tão corriqueira no que diz respeito dos relatos bíblicos, que, se você for se aperceber, ela é descrita em 3 dos 4 evangelhos. Os evangelistas que escreveram a Bíblia se preocuparam em fazer o relato dessa história tendo em vista o fundamento ou aquilo que de espiritual poderia se aperceber e que contém nessa história, que poderia de alguma forma edificar o povo de Deus. Dito isso, irmãos, o que o texto está nos dizendo é relatando uma história vivenciada por um homem de nome Jairo. O texto inicia dizendo que havia um determinado homem chamado Jairo, e que este homem era chefe de uma sinagoga. O texto não nos dá, irmãos, muitas referências da vida pregressa deste homem. O texto não nos deixa muito claro aquilo que este homem vivenciou ao longo de sua história, ao longo de sua trajetória de vida. Mas olhando para aquilo que a Bíblia nos revela, ou para aquilo que a Bíblia nos mostra, é possível nós chegarmos a algumas conclusões a partir daquilo que está dito. Precedendo ainda o nascimento deste homem, nós podemos ver, a partir do nome dele, que os seus pais já tinham alguma expectativa acerca da vida dele. O nome Jairo significa aquele que Deus ilumina. Este é o nome dado a este homem. Certamente os seus pais, por ocasião do nascimento de Jairo, já estavam desejosos no seu coração, ou nutrindo em seu coração alguma expectativa de que este filho que eles possuíam, ou que eles tiveram, viria em algum momento de sua vida ser um homem iluminado por Deus, um homem a que tivesse um conhecimento mais profundo de Deus. A Bíblia não nos relata etapas da vida de Jairo, mas certamente, para que ele alcançasse a posição que ele hoje ocupa e que a Bíblia nos revela, desde cedo o coração dele já deve ter se inclinado para as coisas de Deus, ou para o conhecimento que de Deus se tinha na época. Certamente, desde a mais tenra idade, desde novo, ele deve ter se destacado no meio religioso onde ele vivia, para que ele pudesse hoje alcançar a posição que ele tinha, sendo chefe da sinagoga. Isso não se dava da noite para o dia. Isso era um processo que ia sendo desenvolvido na vida dos indivíduos e que culminaria com este cargo que hoje ele possuía, depois de muitos anos vivenciando a sua religião.
Dito isso, nós podemos pensar acerca da vida de Jairo, que ao longo de sua trajetória, ele foi uma pessoa no mínimo dedicada, uma pessoa que tinha um objetivo na sua vida, uma pessoa que um dia sentou no seu coração o desejo de não somente viver a sua religião de maneira superficial, mas assentou no coração o desejo de viver a sua religião de maneira mais profunda, de fazer parte daquele processo religioso em que os seus antepassados ou os seus familiares vivenciaram. E feito isto, certamente, de contínuo, ele buscava conhecer mais e mais o Deus dos seus pais. E à medida em que ele fazia isto, certamente ele começou a ser apercebido, ou ser notado no meio aonde ele vivenciava a sua religião. Ele começou a se destacar dentre os outros que vivenciavam com ele a religiosidade que ele vivenciava naquele tempo, o judaísmo. Por fim, a Bíblia diz que ele chega a este cargo que hoje ele ocupa. Depois de muitos anos, depois de muita perseverança, depois de muita vida regrada, à luz do conhecimento que de Deus se tinha na época, hoje esse indivíduo alcançou o seu propósito, alcançou o seu plano, alcançou o seu objetivo. Agora ele é o chefe da sinagoga, agora ele é o líder. Agora ele é alguém que se destaca no meio onde ele vive pelo cargo que ele ocupa de liderança. Agora, o Jairo é uma pessoa que outros olham para ele com um olhar de admiração, de respeito, de consideração. Uma pessoa que um dia, desde a mais tenra idade, sentou um propósito no seu coração, foi fiel àquele propósito, àquele desejo, se esforçou, estabeleceu a meta para a sua vida e chegou aonde ele desejava chegar. Ele atingiu o topo de sua carreira religiosa, por assim dizer. As sinagogas, ou os lugares onde se praticavam o judaísmo, elas se organizavam com uma determinada hierarquia. A Bíblia diz que Jairo era o chefe da sinagoga. Acima de Jairo só existia um superintendente, e abaixo dele ficavam os anciões e os assistentes. Jairo, quando chefe da sinagoga, ele era o indivíduo responsável por tudo que dizia respeito à liturgia da sinagoga. Ele era o indivíduo responsável pelas orações. Ele era o indivíduo responsável por trazer a palavra àqueles que viessem a estar na sinagoga. Ele era o indivíduo que cuidava de todas as atividades a nível espiritual dentro da sinagoga. Aleluia. E o que o texto está nos dizendo neste momento é que este homem, Jairo, a despeito de ter atingido o ápice da sua religião, a despeito de ter atingido o topo daquilo que para ele seria o máximo dentro do judaísmo, ou que ele poderia alcançar quando praticando o judaísmo, ele se vê diante de uma situação inesperada. A despeito de ele ser o indivíduo que, à luz dos olhos daquele que o viam, era um indivíduo que se destacava no meio religioso, o que a Bíblia está dizendo é que isto não impediu que neste momento da sua vida ele se visse diante de uma adversidade, diante de um problema. O que a Bíblia está dizendo é que este homem agora se vê diante de uma situação tal que vai além das suas capacidades de solução. Um problema que se apresenta para a vida dele, que está muito além da sua capacidade de solucionar. O texto diz que a sua filha de 12 anos está agora enferma, está num leito e está padecendo e já está à beira da morte. O texto aqui nos revela que ela estava já num estado muito avançado. A enfermidade que ela possuía já estava consumindo-a de tal forma que, em se pensando nos níveis humanos, ou à luz da medicina que existia na época, a morte dela era iminente e certa. E Jairo sabia disso. Pense, irmãos, Jairo era um indivíduo muito religioso ao seu tempo. Certamente, quando a sua filha se viu naquela condição, o primeiro recurso que Jairo deve ter buscado era o recurso na sua religião.
Qual indivíduo que, vivenciando uma situação de enfermidade na sua vida, entenda uma religião em prática, independente de qual religião seja, não correria para a prática da sua religião primeiramente para, de alguma forma, alcançar um favor do divino para que revertesse a condição do seu filho, do seu ente, daquele que está enfermo? Acredito que todos que de alguma forma vivem algum vínculo religioso, por mais diverso que seja, o primeiro recurso sempre é a busca da divindade. Jairo não era diferente. Jairo era o líder, era o chefe de sua sinagoga. Era o indivíduo que deveria ter a maior comunhão com Deus. Era aquele que era um exemplo para outros. Era aquele que cuidava de toda a espiritualidade que era desenvolvida dentro da sinagoga. Era aquele que cuidava de tudo aquilo que dizia respeito à espiritualidade desenvolvida no meio do povo. Certamente, quando Jairo se viu nessa condição, o primeiro recurso que ele buscou foi o recurso na sua religião. Seguramente, muitas vezes, Jairo deve ter se prostrado diante do Deus dos seus pais, do Deus que ele servia a partir dos princípios religiosos que ele observava dentro do judaísmo. Muitas vezes Jairo deve ter buscado a presença de Deus. Muitas vezes Jairo deve ter orado e apresentado a Deus a situação da sua filha. Muitas vezes eles devem ter se humilhado e chorado na presença de Deus, a fim de alguma forma alcançar o favor do Senhor para reverter aquela situação que agora ele estava vivenciando. Mas o que a Bíblia está nos mostrando é que aquilo que Jairo estava buscando dentro da sua religião não estava produzindo efeito nenhum, porque a menina estava piorando cada vez mais. Dia após dia a menina ia se tornando cada vez mais debilitada, a enfermidade ia consumindo a sua vida. Agora, pensando ainda na condição de Jairo, certamente Jairo também, em sendo um líder religioso, uma pessoa que gozava de certo privilégio no meio social onde ele estava, ele deve ter buscado também os melhores recursos da medicina. Qual de nós também, em vivenciando uma situação de enfermidade na família, não haveria de buscar os recursos que a medicina oferece dentro das suas posses e dentro das suas condições? Eu tenho certeza que todos nós, diante de uma enfermidade atingindo algum de nossos familiares, não pouparia recursos para de alguma forma tentar reverter a condição que aquele familiar vivencia. Jairo era um pai de família. Jairo era um pai preocupado com a sua filha. Um pai que está preocupado com uma filha, que o texto lá em Mateus, no capítulo de número 9, no versículo 18, nos revela que era a sua filha única. A sua única filha agora está enferma. Jairo certamente deve ter buscado os melhores médicos da época a fim de alguma forma buscar assistência para a sua filha. Só que há 2000 anos atrás, irmãos, a medicina era muito precária, era muito pouco desenvolvida, de tal forma que o que o texto implicitamente está nos revelando é que os recursos que Jairo buscou a partir da medicina secular, da medicina humana, também não deram conta de atender a necessidade que ele estava vivenciando naquele momento. Ou seja, a menina seguia enferma. Os remédios ou as técnicas medicinais usadas naquele período histórico não produziram para a menina nenhum tipo de cura, nenhum tipo de efeito que pudesse amenizar a condição que ela estava vivenciando. A menina seguia enferma dia após dia. Jairo era uma pessoa que tinha certamente muitos amigos. Uma pessoa que gozava de privilégios pela condição que ele ocupava. Certamente os amigos estavam junto dele. Certamente os amigos estavam dando força. Certamente os amigos estavam tentando de alguma forma consolar Jairo.
Mas o que Jairo percebe, irmãos, neste momento da sua vida, e é isso que o texto está nos revelando a partir do que escrito está, é que nenhum dos recursos que estavam ao alcance de sua mão puderam fazer com que a situação que ele estava vivenciando se revertesse. A religião que ao longo de sua vida ele desenvolveu, a religião que ao longo de sua vida ele praticou da maneira mais sincera e esforçada possível, não está dando conta neste momento de atender a necessidade que ele tem. A religião que ele possuía não podia fazer com que a sua filha tivesse de alguma forma a cura que ele esperava. Os vínculos religiosos que Jairo tinha com aqueles que compartilhavam a fé que eles vivenciavam a partir do judaísmo, o que a Bíblia está nos revelando é que não puderam produzir um efeito prático na vida da menina. A menina continuava enferma, por mais religioso que Jairo fosse, por mais sincero que ele fosse na prática da sua religião, o que o texto está nos revelando é que isso não adiantou em absolutamente nada para a vida dele, no momento em que a adversidade real bateu a sua porta. No momento em que ele se vê diante de uma situação que vai para além das possibilidades humanas. No momento em que ele se vê diante de uma situação que a nível humano não havia mais esperança ou expectativa. O que o texto está nos revelando é, essencialmente, que a religião por si não dá conta de atender todas as necessidades humanas. Jairo está tendo esta experiência neste momento. Jairo não foi atendido, não era porque ele não era um indivíduo religioso. Jairo não foi atendido, não é porque ele não era sincero na prática da sua religião. Jairo não foi atendido porque a sua religião não tinha o poder de alcançar aquilo que ele desejava. Jairo descobre também, irmãos, tragicamente, que as suas posses, ou sua condição financeira, não era capaz de atender também a demanda que ele tinha naquele momento, a necessidade que ele vivenciava. Jairo descobre que, mesmo sendo um líder religioso, ou mesmo sendo uma pessoa em destaque na sociedade, ou sendo uma pessoa para a qual os outros olhavam e de alguma forma, em algum nível, tributavam a ele respeito e consideração, dado ao fato de ele ser o chefe da sinagoga, isso tudo neste momento em que a adversidade bate na porta, em que o problema chega e está instaurado na vida dele, não serve para absolutamente nada. Ninguém pode ajudá-lo neste momento. A condição financeira não ajuda, a religião que ele está vivenciando não ajuda, o louvor que de outros ele recebia não ajudava em absolutamente nada. Jairo, irmão, se vê neste momento diante de uma situação completamente desesperadora. O que a Bíblia diz é que quando Jairo se apercebe de que ele não tem mais auxílio de parte alguma, quando ele se apercebe de que não existe mais uma solução que, em sendo buscada a nível humano, pode reverter a condição da sua filha, a Bíblia diz que ele lembrou-se de Jesus. Ele lembrou-se que havia um homem naquela região que de contínuo apregoava o Evangelho, um homem que certamente ele já ouvia acerca dele e que talvez tenha ouvido dizer que aquele homem que andava pelas ruas empoeiradas da Palestina havia curado muitas pessoas. Havia ressuscitado o filho da viúva de Naim. Um homem que em algum momento ressuscitou um homem chamado Lázaro de Betânia. Um homem que tinha poder sobre a vida e sobre a morte. Um homem que talvez tivesse a solução para o seu problema. Jairo lembrou-se de Jesus. Aleluia! E o que o texto vai nos revelando a partir daí, irmãos, são alguns passos que, em sendo seguido, em sendo observado,
em sendo postos em prática, nos conduzirão ao milagre que nós esperamos. Esta foi a experiência de Jairo. O texto diz que primeiramente ele lembrou-se de Jesus. E ele desejou um contato com Jesus. A Bíblia diz que ele foi até Jesus, de livre e espontânea vontade, enquanto todos choravam, enquanto todos se lamentavam, enquanto a desesperança assaltava o coração de todos aqueles que cercavam a menina naquela condição. Jairo tomou uma decisão. Jairo decidiu fazer algo acerca daquela questão. E ele sabia que a única solução estava em ele ir até Jesus. Amém. Não havia outro meio. Ele já tinha tentado todas as maneiras possíveis. Ele já tinha buscado todos os recursos possíveis. Não havia outra forma de ele alcançar o desejo do seu coração, de um milagre acontecer na vida da sua filha, senão indo até Jesus. Jairo tomou a decisão certa. A Bíblia diz que Jairo decidiu ir ter com Jesus. Decidiu ir ao encontro de Jesus. Aleluia. Percebam que o texto está dizendo que ele sabia onde Jesus estava. Ele era um indivíduo religioso, alguém envolto com a religiosidade daquele tempo. Ele sabia muito bem aonde encontrar Jesus. Ele certamente muitas vezes já tinha ouvido falar de Jesus. Ele certamente muitas vezes já tinha ouvido testemunhos acerca daquilo que Jesus fazia. Ele certamente muitas vezes, quem sabe de passagem, viu a Jesus. Ele sabia que aonde Jesus estava, sempre havia um número grande de pessoas que o buscavam na expectativa de que um milagre acontecesse na sua vida, e que de fato o milagre acontecia. Ele sabia disso tudo. Só que até então, ele nunca tinha vivenciado uma situação que lhe fugisse do controle. Até então, ele nunca tinha passado por uma experiência na sua vida que ia além da sua capacidade de administrá-la, de gerenciá-la. As situações que ele vivenciou ao longo de sua caminhada, ou ao tempo em que Jesus trilhava por aqueles caminhos que ele trilhava anunciando o Evangelho, para Jairo eram situações administráveis. Enquanto as situações da vida para muitos são administráveis, muitos não veem necessidade de ir até Jesus. Afinal de contas, eu estou com a minha vida em ordem. Afinal de contas, eu dou conta dos meus problemas. Afinal de contas, eu consigo gerenciar minha vida tal que eu não preciso de uma interferência divina neste momento da minha vida. Quem sabe em algum momento, Jairo agora está precisando mais do que nunca, porque agora a situação fugiu ao seu controle. A Bíblia diz que ele, sabendo onde Jesus estava, ele foi até Jesus. E a Bíblia diz, irmãos, que quando ele chega em Jesus, a primeira coisa que ele faz, ele se lança aos pés de Jesus. Ele se prostra diante de Jesus. E se nós formos ler este texto a partir daquilo que os outros evangelistas nos revelam, nós vamos ver algumas particularidades que Marcos não revelou. Em Mateus capítulo 9, versículo 18, onde é contada esta mesma história, a partir do prisma de Mateus, outro evangelista, nós vemos ali revelado o que o texto nos diz. Enquanto essas coisas lhe dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, vem e impõe a tua mão sobre ela viverá. Mateus se preocupou em revelar algo que Marcos não achou relevante, em revelar a partir daquilo que ele descreve, daquele contexto em que Jairo está vivenciando. E o que Mateus achou importante descrever e revelar é justamente a atitude de Jairo quando ele chegou na presença de Jesus. Aleluia. Quando ele chegou na presença de Jesus, a Bíblia diz, Mateus nos afirma que ele se prostrou e adorou a Jesus. Ele não
não simplesmente se lançou aos pés de Jesus e fez uma petição para Jesus. Não. A Bíblia está dizendo que ele se prostrou e ele adorou ao Senhor. Esta adoração ao Senhor implica, irmãos, em algumas coisas. Primeiro, implica em reconhecimento da divindade do Senhor. Jairo era o chefe de uma sinagoga. Jairo sabia muito bem que o judaísmo proibia terminantemente, expressamente, claramente a adoração a qualquer indivíduo, pessoa, senão a adoração ao Deus único e verdadeiro. É o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, não lhes servirás, não lhes prestarás culto. Este era o primeiro mandamento e Jairo sabia disso. Só que agora Jairo chega na presença de Jesus e a primeira coisa que ele faz é se lançar diante de Jesus e adorá-lo, reconhecendo que diante dele está mais do que um ser humano normal, mais do que um profeta enviado por Deus, mais do que um curandeiro da época, mais do que um indivíduo que de alguma forma tinha um poder ou advindo de alguma divindade para executar sinais, prodígios, maravilhas. Não, Jairo sabia que diante dele estava a própria pessoa de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. O prostrar-se de Jairo diante de Jesus implica no reconhecimento da divindade de Cristo. Agora pense nisso, irmãos. Jairo era o chefe de uma sinagoga. Jairo era aquele líder religioso dos judeus. Imaginem as pessoas que conheciam a Jairo, que sabiam quem era Jairo, que compartilhavam a mesma religião de Jairo, que viam ele como um líder dentro da sua religião. Agora estão vendo Jairo prostrado diante de um homem que muitos não reconheciam como Deus, que muitos achavam que era um problema do seu sistema religioso. Muitos tinham como enganador, como falsário. Muitos judeus procuravam, a Bíblia diz, em muitos textos, a morte de Jesus porque não acreditavam no que ele dizia. Só que agora Jairo, o chefe da sinagoga, o líder religioso, está prostrado diante daquele homem, o adorando e reconhecendo a sua divindade. A primeira coisa, irmãos, que Jairo teve que fazer para caminhar ao encontro do milagre foi romper com a sua religião. Ele teve que chegar até Jesus e teve que prostrar-se e o adorar. Ele teve que romper com todo o sistema religioso que até então ele vivenciava. Porque certamente a partir daquele dia em diante, Jairo já não seria mais o chefe da sinagoga. Mas em vista do milagre que ele estava para alcançar, isso para ele era de menos. Ele sabia o que ele queria. Ele tinha convicção de que em fazendo aquilo que de fato era a vontade de Deus para a sua vida, não importando as consequências, não importando o que outros pudessem pensar, o que outros pudessem dizer, ele sabia que ele iria alcançar o milagre da parte de Deus. Ele chega diante de Jesus, se prostra, adora Jesus e diz para Jesus, neste texto de Mateus capítulo 9, versículo 18, que a sua filhinha acabou de falecer. Marcos nos revela que ela estava enferma e a enfermidade já estava muito avançada, mas Mateus, ele é mais enfático e ele descreve que a menina já havia falecido, naquele momento mesmo. Quando a menina faleceu, que Jairo viu que não havia mais possibilidade de tratar com aquele problema, fugiu da capacidade dele, ele foi até Jesus e se prostrou diante de Jesus e fez uma petição para Jesus. Ele disse: mestre, a minha filha acabou de falecer agora mesmo, minha filha única, a esperança da continuidade da família, acabou de morrer nesse momento mesmo, Senhor. A despeito de eu tentar fazer de tudo para mantê-la viva, a despeito de, com todos os meus recursos e posses, com
toda a minha religiosidade, eu tentar de alguma forma reverter a condição que ela estava vivenciando, ela acabou de morrer e ninguém pode fazer absolutamente nada por ela. Aleluia. Jairo chega diante de Jesus, ele se prostra diante de Jesus, ele adora Jesus e ele se humilha diante de Jesus. Ele reconhece que ele não pode fazer mais nada. Ele reconhece que foi para além das condições dele. Ele reconhece que o que ele tinha de recursos se findaram. Ele reconhece que aquela situação que ele estava vivenciando fugiu do controle dele, e nem que ele desejasse do mais profundo do seu coração, ele não tinha condições de reverter aquele quadro que estava posto. Percebam os passos que Jairo está seguindo, irmãos. Jairo toma a decisão de ir até Jesus. Jairo chega diante de Jesus, se prostra e reconhece a divindade de Jesus. Jairo se humilha diante de Jesus e reconhece que ele precisa de Jesus. Que somente Jesus tem a solução para o problema dele. Jairo não chega diante de Jesus com um mínimo de prepotência, dizendo: olha, Senhor, a situação está difícil, talvez se eu me esforçasse um pouco, eu até conseguiria, mas se o Senhor pode dar uma forcinha, fica melhor. Não. Jairo chega diante de Jesus com toda a humildade e reconhece: está para além das minhas possibilidades, fugiu do meu controle, eu não posso fazer mais nada, mas eu sei que tu podes. Glória a Deus. Ele tinha esta confiança, irmãos, ele tinha esta convicção no seu coração. Ele sabia que ele não podia mais, mas ele sabia que ele estava diante de alguém que podia. Ele sabia que ele estava diante de alguém que tinha o poder de reverter a situação, porque ele estava diante da pessoa de Jesus Cristo, do Filho de Deus, daquele que tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra, daquele que pode, para além da nossa capacidade de imaginação. Deus desconhece o impossível. A Bíblia diz que ele chega agora diante de Jesus, expõe o seu problema, faz a sua petição, convida Jesus a ir até a sua casa, impor as mãos sobre a menina para que ela torne a vida. E a Bíblia diz que Jesus vai com ele. Jesus, em resposta a Jairo, decide andar com Jairo, decide caminhar com Jairo, decide ir com Jairo até a sua casa. O texto agora está nos dizendo que Jairo está andando lado a lado com Jesus. Jairo está caminhando juntamente com Jesus. E esse é o próximo passo que Jairo dá. Jairo decide ir até Jesus. Jairo se prostra diante de Jesus, reconhece a sua divindade. Jairo se humilha diante de Jesus, faz a sua oração, e agora Jairo decide andar com Jesus. Jairo decide caminhar com Jesus. Jairo decide estar lado a lado com Jesus. E Jesus está indo com Jairo. Eles estão caminhando confiantemente em direção à casa de Jairo. Imagine a alegria no coração de Jairo. A filha dele tinha acabado de falecer, mas agora o mestre está indo com ele. Agora Jesus está andando com ele. A solução para o problema dele agora está ali, junto a ele. Eles estão indo para a casa de Jairo. E lá, a expectativa de Jairo era que o milagre viesse a acontecer. Ele cria nisso, ele confiava nisso. A Bíblia diz que eles estão indo, só que à medida em que eles vão caminhando, há um alvoroço no meio do povo onde Jesus está. E muitas passagens bíblicas, raras são as que Jesus não se vê cercado por uma multidão de pessoas. Onde Jesus andava sempre existia um grupo muito distinto de pessoas. Pessoas das mais diversas classes sociais, com os mais diversos problemas, com os mais diversos desejos e anseio, na expectativa de alcançar alguma coisa da parte do Senhor. A Bíblia diz que há um alvoroço no meio do povo e Jesus repentinamente para no meio do caminho. Imagine o coração de Jairo. Jesus está indo com ele fez tudo certo, ele fez tudo da maneira correta,
Ele conseguiu tocar o coração do Senhor de tal forma que o Senhor está indo com ele. O milagre está prestes a acontecer. Jairo está com uma expectativa latente no seu coração de ver a sua filha sendo ressuscitada. Só que agora Jesus para no meio da multidão. Jesus para no meio do caminho. E começa a olhar para um lado, para o outro. Jesus olha para cá, olha para lá. E a Bíblia diz que os discípulos perguntam para Jesus: o que está acontecendo? Por que tu parou, mestre? Jesus disse: eu senti que alguém me tocou. Os discípulos olham para Jesus com um olhar, creio, de incredulidade. Diz: deve estar brincando, mestre. Vês que a multidão toda te aperta, te espreme, e tu diz que alguém te tocou? É claro que alguém te tocou. Muitas pessoas te tocaram. Jesus disse: não, eu senti que alguém me tocou de uma maneira especial, porque eu senti que a este toque saiu de mim poder, saiu virtude. A Bíblia diz que no meio da multidão, uma mulher que estava há 12 anos padecendo com um fluxo de sangue, uma hemorragia, e que já havia despendido tudo quanto possuía, tentando buscar recurso na medicina humana e não alcançando a solução para o seu problema, havia proposto no coração algo. Ela havia pensado: se eu tão somente conseguir chegar até onde Jesus está e tocar na orla, na partezinha de baixo de suas vestes, eu sei que eu vou ficar curado. E o que a Bíblia diz é que aquela mulher entrou pelo meio da multidão. Uma mulher que há 12 anos estava enferma, com um fluxo intenso de sangue, uma mulher enfraquecida, uma mulher que estava já de tal forma afligida por sua enfermidade, que certamente deve ter ido se arrastando no meio daquela multidão, mas ela tinha um propósito no coração. Ela chegou até onde Jesus estava e tocou na orla de suas vestes. E a Bíblia diz que quando ela tocou, ela foi curada instantaneamente. Quando Jesus percebeu isso, Jesus para no meio da multidão e começa a procurar em quem se operou este milagre. A mulher consciente, sabendo de que nela se havia operado o milagre, ela chega até Jesus e declara toda a verdade. Senhor, fui eu que lhe toquei. Eu estava nessa situação, mas eu toquei o Senhor e eu fui curada imediatamente. Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre desse teu mal. Agora pense na situação de Jairo. Jairo havia ido ao encontro de Jesus. Jairo havia se prostrado diante de Jesus. Jairo havia reconhecido a divindade de Jesus. Jairo havia se humilhado diante de Jesus. Jairo está caminhando com Jesus e o milagre que ele buscava ainda não havia acontecido. Agora, no meio da multidão, uma pessoa desconhecida, uma pessoa acerca da qual sequer o nome a Bíblia revela, toca em Jesus e recebe o milagre na hora. Imagine o coração de Jairo. Ele está fazendo tudo certo, ele está andando com Jesus, ele está na expectativa de um milagre acontecer, e no meio da multidão uma pessoa é curada instantaneamente. O milagre acontece na vida de pessoas que o cercam e ele está ali ainda, andando com o mestre na expectativa do milagre. Como será que o coração de Jairo não estava, irmãos? Quantas vezes nós nos deparamos numa situação semelhante a esta? Não nos mesmos moldes, não com os mesmos problemas ou adversidades, mas quantas vezes nós, quando servos do Senhor, fazemos tudo certo, reconhecemos a divindade do Senhor, nos prostramos diante dele, nos humilhamos diante dele, reconhecemos que as nossas dificuldades e problemas estão para além das nossas possibilidades de solução. Nós oramos ao Senhor, entregamos na mão dele, nós estamos andando com o Senhor e o milagre ainda não aconteceu. E no meio da multidão, no meio daqueles que nos cercam e nos rodeiam, nós vemos pessoas sendo abençoadas, pessoas recebendo o milagre, pessoas sendo curadas, pessoas alcançando o favor do Senhor imediatamente. E nós estamos ali ainda andando com o Senhor na expectativa de algo acontecer. Glória a Deus, aleluia.
Quantas perguntas não devem ter surgido no coração de Jairo? Por que o Senhor não deu uma palavra só, como Ele deu uma palavra para aquele servo que aquele centurião tinha e foi curado imediatamente? Por que quando eu cheguei em Jesus, Jesus não ordenou uma palavra só e minha filha não foi curada? Por que Jesus simplesmente não disse: toca então, Jairo, na orla da minha veste que tu vai receber o milagre? Por que eu tenho que passar por todo este processo de espera para alcançar o milagre? E muitas vezes, muitas outras pessoas que não passam por este processo alcançam o milagre ainda antes de mim. Essas são as perguntas que muitas vezes assaltam o nosso coração, irmãos. Quando nós nos vemos na esperança ou na expectativa de alcançar algo da parte do Senhor. As perguntas são as mais diversas. O que o Senhor deseja neste momento de nossas vidas é que nós venhamos aprender a perseverar. A perseverança é essencial para a vida cristã. O Senhor estava andando com Jairo. Jairo sabia que o milagre ia acontecer. Não havia acontecido ainda? Não, mas o Senhor estava com ele. Ele tinha esta confiança. O Senhor não operou o milagre na vida dele ainda, porque o Senhor estava provando a fé que ele havia manifestado no Senhor. A Bíblia diz que uma vez que isso aconteceu e acabou-se aquele diálogo com aquela mulher, vieram alguns da casa do chefe da sinagoga. Alguns familiares de Jairo chegaram para ele com o seguinte discurso: Jairo, por que tu está incomodando o mestre? Tu não sabe que a tua filha já está morta? Não incomodas mais o mestre. O teu problema não tem mais solução, Jairo. Não tem mais como se reverter essa condição que tu está vivenciando. Isso é impossível. Por que tu está incomodando o mestre? Deixa o mestre seguir o caminho dele e segue tu o teu. O que tu quer andando com Jesus? Este problema não tem mais solução para ele. Nem Deus pode fazer nada nessa causa. A tua filha está morta, acabou, Jairo. Não existe mais esperança ou expectativa. Este milagre que tu anseia no teu coração, ou que tu imagina que pode vir a acontecer na tua vida, é por ilusão da tua mente, Jairo. Deixa Jesus seguir o caminho dele e segue tu o teu. Esquece isso. Te consola, isso é a vontade de Deus. Se a tua filha partiu, é porque o Senhor queria. A Bíblia diz que os familiares de Jairo vieram para ele com estas palavras. Quantas vezes nós vivenciamos tais situações, irmãos? Que aqueles que estão próximos a nós, não necessariamente nossos familiares, mas aqueles que fazem parte do nosso círculo de vivência, do nosso círculo mais íntimo de relacionamento, também diante das situações adversas da vida, em vez de ter uma palavra de consolo para o nosso coração, tem uma palavra de desânimo. Desiste disso. Isso não vai acontecer. Abandona isso. O que tu quer na igreja? O que tu quer andando com Jesus? Tu não está vendo que está todo mundo sendo abençoado, só tu que não? Se o Senhor quisesse te abençoar mesmo, Ele já teria abençoado. O Senhor não tem nada para com a tua vida. Isso que tu está pedindo para Deus, e isso não tem solução. Nem Deus resolve esse teu problema. A Bíblia diz que quando Jesus percebeu que Jairo estava sendo minado por seus familiares, que estavam tentando abater e desfalecer a fé dele, a Bíblia diz que Jesus olha para Jairo e disse: Jairo, não temas, crê somente. Confia, Jairo, que está andando comigo. Não temas, Jairo. Confia, eu estou aqui contigo. Enquanto eu estiver contigo, pode ter certeza, vai acontecer o milagre. Jairo, irmãos, creu nesta palavra. Ele acreditou nisso. A despeito de tantas pessoas tentar desanimar, abater a fé dele, furtar do coração dele a confiança que ele estava depositando na pessoa de Jesus que estava andando com ele, a Bíblia diz que Jairo creu, não desfaleceu e seguiu caminhando com Jesus. Amém. Ele acreditou na palavra do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que eles chegam agora, irmãos, até a casa de Jairo. E o texto nos revela que quando eles chegam lá, existe um grupo de pessoas que está fazendo a maior choradeira. Naquele tempo, irmãos, era normal se contratar pessoas para chorarem nos velórios.
E na verdade essa profissão, por mais curiosa que seja, existe também em nosso tempo presente. São as carpideiras, pessoas que são contratadas para chorar em eventos fúnebres. A Bíblia diz que essas pessoas estão lá chorando desesperadamente. Quando Jesus chega até aquele local, Jesus diz: vocês estão chorando porque a menina não está morta, a menina está dormindo. A Bíblia diz que estas mesmas pessoas que estavam chorando, elas começam a rir, porque elas não tinham nenhum sentimento pela aflição de Jairo. Elas não estavam se preocupando com o problema de Jairo. Eram pessoas que estavam à sua volta, mas que estavam completamente alheias ao sofrimento em que ele estava vivenciando. Pessoas que eram contratadas e que por conta da prática que eles tinham, ou seja, de chorar-se nos velórios, recebiam por isso para elas. Isso era um trabalho como qualquer outro trabalho, então não havia sentimento por trás daquilo. Quando Jesus disse: a menina não está morta, a menina está dormindo, elas estavam chorando, pararam de chorar e começaram a rir. A Bíblia diz que Jesus então tira todas aquelas pessoas de dentro da casa. Jesus disse: dá licença, se vocês não acreditam, então vocês têm que se retirar daqui, porque o milagre só é visto por aquele que crê. Aleluia! A Bíblia diz que Jesus chama para entrar dentro da casa Jairo, a sua esposa, e chama aqueles que eram considerados colunas da igreja primitiva. Os três que eram considerados naquele tempo os líderes da igreja: Pedro, Tiago e João. A Bíblia diz que Jesus pega Pedro, Tiago e João, os pais da menina, e entra na casa e fecha a porta. E a Bíblia diz que ali dentro, na presença daqueles que criam, na presença dos discípulos que criam, na presença de Jairo, que até então havia demonstrado a confiança no Senhor, que havia demonstrado a fé no Senhor, que não tinha desfalecido diante das palavras negativas que ouvira, que tinha aberto mão de toda a sua religião que até então ele possuía, para ver o milagre, que tinha acreditado no Senhor. Agora a Bíblia diz que na presença destes, Jesus olha para a menina e diz: Talitá cumi, que em aramaico quer dizer: menina, a ti te digo, levanta-te. A Bíblia diz que imediatamente Jesus pegou ela pela mão e ela levantou-se, e todos ficaram admirados. Jairo, irmãos, agora está contemplando com seus olhos o fruto de sua confiança. Jairo agora está vendo o milagre acontecer. Jairo está vendo a recompensa por tudo aquilo que ele expressou quando confiança na pessoa de Jesus. Jairo agora está sendo recompensado porque ele conseguiu crer e ele conseguiu perseverar na sua crença. Ele conseguiu ir até o final acreditando no milagre. Ainda que outros estavam sendo abençoados e ele não. Ainda que aqueles que eram próximos a ele tentavam desanimar e ele não desanimou. Agora Jairo está vendo a recompensa por sua fé. Este é o plano de Deus. Este é o projeto de Deus para cada um de nós, irmãos. Que nós venhamos depositar toda a nossa confiança na pessoa bendita de Jesus. Se nós seguirmos estes passos que Jairo seguiu, é certo que no final deles nós vamos encontrar o milagre para a nossa vida. Se nós andarmos com Jesus, se nós reconhecermos a divindade de Jesus, se nós orarmos a Ele, se nós confiarmos nele, se nós não desfalecermos, no final nós vamos ver o milagre acontecer. Esta foi a experiência de Jairo. É este o ensinamento que essencialmente este texto nos traz. Jairo viu o milagre acontecer. O milagre só é visto por quem crê. Aqueles que não creram e foram retirados da sala, eles não viram o milagre. Eles viram depois o efeito do milagre, porque a menina, uma vez curada, foi vista por todos, mas eles não viram o milagre acontecer. Talvez aqueles que depois viram a menina pudessem até se questionar: não, mas eu acho que a menina não estava morta, não. Jesus deve ter entrado lá e dado algum remédio para ela, se levantou. Ela estava só enferma, porque o milagre não é visto pelo incrédulo.
O milagre é visto por aquele que crê. Amém. Se nós desejamos ver o milagre de Deus para a nossa vida, nós temos que seguir nas pisadas de Jairo. E nós teremos a certeza de que no final nós veremos o milagre acontecer. Qual milagre pode ser maior do que uma ressurreição? Qual o desejo que habita o nosso coração quando expectativa da ação de Deus, de Jesus para a nossa vida, que pode ser maior do que uma ressurreição? Nada pode ser maior que isso, irmãos. De tal forma e maneira que a palavra do Senhor está nos incitando a termos confiança e perseverarmos no Senhor. Glória a Deus. Amém? Vamos estar de pé? Glória a Deus. Queria orar com você um instante, aí mesmo onde você está. Eu queria convidar você que talvez esteja na expectativa do agir do Senhor na sua vida e que talvez esteja em algum destes passos de Jairo. Talvez ouvindo o desânimo da parte de alguém, talvez tendo o seu coração semeado com dúvidas e incertezas, talvez vendo outros sendo abençoado e não conseguindo vislumbrar a bênção do Senhor para a sua vida. Não sei. O que eu sei é que se você perseverar, você vai ver o milagre. Amém. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deposita nele toda a sua confiança. Fala para ele do desejo do teu coração. Se você precisa de ajuda, pede para ele: Senhor, me ajuda a crer, me ajuda a acreditar. Eu quero ser como Jairo. Eu quero andar com o Senhor, independente do que eu veja no caminho, independente do que me digam, independente de qualquer circunstância que a vida me apresente. Eu quero seguir firme, porque eu sei que o Senhor vai concluir o milagre na minha vida.